falarei da batalha espiritual que começou quando os anjos caídos caíram em nosso planeta. Esses anjos que causaram transtorno na Terra, agora estavam prontos para se vingarem por não terem mais salvação. Eles eram perfeitos, e em sabedorias eram superiores a Adão e Eva. A terça parte dos anjos, ao obedecerem a Lúcifer, sabiam do erro que estavam cometendo. Não era aquele pecado inocente igual ao de Eva e Adão. Eva foi enganada e caiu no pecado, e por viver no Éden, lugar onde não existia o mal, jamais passou pela sua cabeça de que aquela serpente era o mal. Já os anjos que eram sábios cometeram o pecado consciente, e sabiam do que estavam fazendo, conspirando contra Deus, pensando que ele não sabia o que se passava no céu. Se ele é onisciente e sabe de todas as coisas, Deus já tinha criado esse planeta Terra no caso da rebelião de suas criaturas. Quando Lúcifer pecou e fez a terça parte dos anjos pecarem, foram lançados para esse planeta e caíram iguais os meteoros na Terra, e afundaram no abismo infernal e depois subiram para ficarem na Terra. E o casal do Jardim do Éden foram para o mesmo planeta por terem cometido o mesmo pecado dos anjos caídos, que é a desobediência. Quando o casal foi transferido para a terra da aflição e sofrimento, Satanás e os seus anjos travaram as suas primeiras guerras espirituais com a descendência da mulher, que eram os filhos de Adão e Eva. Eles caíram no planeta da guerra espiritual, e teriam que lutar pela salvação de suas almas, já que perderam a eternidade de seus corpos. No planeta Terra, os anjos caídos já estavam os esperando para batalharem, e Eva pecou, e fez igual Lúcifer fez com os anjos, os fazendo pecar. Nesse caso, Eva fez Adão pecar porque só tinha ele, mas se existissem mais gente, teria convencido todos a comerem do fruto, e porque Deus não mandou o casal para o inferno, e os deixou nesse planeta, diferente dos demônios que foram lançados no inferno. O casal do Jardim do Éden tiveram os seus destinos para a Terra. O casal foi para o planeta Terra e não ao inferno, porque foram enganados e não cometeram o pecado consciente. Se não fosse a serpente, eles não teriam comido do fruto, e por isso ganharam uma nova chance. E a sua descendência que vieram para esse mundo de dor, nasceram devendo pelo pecado que seus pais cometeram no passado, e que a geração não tinha culpa, mas herdaram a natureza do pecado, e por isso Jesus teve que consertar a bagunça que Adão fez, e para arrumar tudo isso, ele teve que passar pela pior morte de cruz da história. Só o fato de Deus não mandar Adão e Eva para o inferno e os colocar nesse planeta, já foi um ato de misericórdia. O céu é o lugar que só existe o dia é a luz, que significa livre dos poderes das trevas. O inferno é o lugar que só existe a noite é as trevas, que significa livre dos poderes da luz, e que as trevas o detêm, e não pode mais tirar de lá. O planeta Terra é o lugar que existe a noite e o dia. A noite simboliza as trevas, e o dia simboliza a luz. É por causa do amanhecer que existe nesse planeta que as almas pecadoras têm a salvação. Mesmo Satanás controlando esse mundo, olhe para o sol do meio-dia, e lembre de um versículo, Malaquias 4 verso 2, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. O nosso planeta é o único mundo que tem dia e noite. No céu não existe, e no inferno também não. O significado de noite e dia é a igreja na terra, o povo de Deus contra os demônios. A noite simboliza o reino das trevas com os demônios e os seus agentes, contra o reino de luz que são os anjos e a igreja que batalham nessa terra. A noite e o dia do nosso planeta significa que existe uma guerra espiritual entre dois reinos. O único lugar do universo que existe duas forças em atividades no mesmo mundo medindo as suas forças. A noite tem 12 horas, e o dia tem 12 horas e demarca o tempo, e juntos fazem a divisão da escuridão e o amanhecer, o mundo de transição entre dia e a noite, o único mundo que podemos escolher a quem servir, um mundo que o reino de luz luta para a salvação operar, e o reino das trevas luta para a perdição dominar, fazendo as pessoas se afundarem no pecado, e andarem em caminhos religiosos errados. Nessa guerra espiritual, o prêmio são as almas.
Temos que lutar para ganharmos almas para Deus, e também temos que lutar para não perdermos as nossas almas que fazem parte do prêmio. Não se sinta incapaz nessa peleja. Lute com as armas que tem. Se não tem dom, ore a Deus. A oração é uma arma de guerra. Você não conhece a grande arma que tem em suas mãos. Falarei sobre sonhos, visões e profecia. Vou falar sobre erros de profecias. Quando recebemos uma profecia, devemos entregar sim ou não. Tem profecias que são urgentes, principalmente quando uma pessoa está correndo risco de vida, e tem aquelas profecias que não são urgentes, e que têm o tempo para serem liberadas. Uma profecia que vai acontecer daqui a uns 10 anos, sobre um mal que virá sobre a terra. Se esse tipo de profecia for entregue nesse momento, e o profeta falar que irá acontecer agora ou nesse ano, e o ano acaba e nada de se cumprir, ele irá ser chamado de mentiroso, porque falou de uma profecia que irá se cumprir daqui a 10 anos. Ele disse que seria cumprida esse ano, e o pior é quando ele coloca no YouTube, e a profecia não se cumpre. O ministério dele vai ser rebaixado virtualmente por não saber usar o seu dom. Sempre quando receberem uma profecia, ore a Deus para saber se é para ser entregue agora ou se é para ser entregue depois. Uma profecia que é para ser cumprida daqui a 10 anos, tem que ser entregue daqui a 10 anos perto do cumprimento, ou deixar bem claro de que essa profecia irá acontecer daqui a 10 anos ou futuramente. E se Deus não revelar quanto tempo, porque a maioria das revelações Deus não fala o tempo, nunca se precipite em dizer que a profecia se cumprirá agora ou esse ano. Tenha certeza ao afirmar, para não virar uma piada na internet. Existe muita empolgação quando recebe uma profecia, e se esquece de perguntar para Deus se pode entregar às pessoas. Existe um tempo para todas as coisas. Deus tem o tempo dele. Quando uma pessoa recebe uma profecia de Deus que irá demorar a se cumprir, e ela fala que é para agora, mesmo que a profecia seja de Deus, essa pessoa cometeu uma falha, e os demônios, sabendo que ela se precipitou, irão usar essas falhas para dizerem que a profecia é mentirosa. Vou falar sobre os sonhos. Deus revela através dos sonhos. Ele revelou todo o plano que tinha na vida de José, e os seus irmãos o chamaram de sonhador com o tom de zombaria. Até hoje Deus se revela em sonhos. José foi um patriarca tão obediente a Deus, que somente Deus tinha acesso à sua mente. Todos os seus sonhos eram de Deus. Os demônios também lançam dardos de sonhos. As bruxas fazem isso na magia. Isso para os demônios é muito fácil. Os sonhos diabólicos são todos esses sonhos de pecado, como sonhos de morte, suicídios, roubos, sexo, perseguição, traição, brigas, sonhar bebendo álcool ou fumando, sonhar com monstros. Esses tipos de sonhos, às vezes a pessoa que sonha está no sonho praticando essas coisas, e outras vezes o sonhador não está no sonho e são outras pessoas sendo desconhecidas ou conhecidas. A realidade é que não importa quem esteja no sonho, quando se sonha com o pecado, significa que a sua vida espiritual não está bem com Deus. A primeira explicação, o porquê dos sonhos pecaminosos. 1 Coríntios 2 verso 16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo não pode ter malícia e nem pensar em fazer o mal, e nem sonhar com coisas ruins. Quem assiste muitos filmes do mundo, seriados e novelas, as imagens entram através dos olhos e a sua mente armazena todas aquelas informações, e libera no sono. Então, se está assistindo um filme de terror, pode ter pesadelo ou ter um sonho horrível. Essas coisas malignas que o povo assiste, trabalham para o serviço das trevas. O que você assiste vai para o coração, e dali entra na sua alma, contamina e controla a sede dos desejos. É igual a um filme pornográfico. Nesse caso, a janela de entrada foi os olhos, e ao ouvir músicas do mundo, o seu som entra através dos ouvidos e vai para a mente, e fica armazenada. A pessoa até consegue cantar a música sem ler a letra, e as batidas da música ficam na mente e vai para o coração, controla a sede dos desejos e contamina a alma. Exemplo, o funk. Isso pode fazer sonhar com sonhos ruins. O nosso corpo é uma casa, o ouvido e os olhos são as janelas de entrada,
e quem escolhe para quem vai abrir essas 2 janelas é o cristão. Quem entrará pelas 2 janelas, o mal ou o bem? O segundo caso dos sonhos ruins. Quem não assiste à televisão e nada de ruim na internet, e também não ouve música do mundo, e mesmo assim tem sonhos ruins. Nesse caso, a sua mente está sendo atacada nas noites. Os próprios demônios lançam esses dardos do sono, ou pode ser obra de bruxaria. O inimigo encontrou acesso à sua mente de alguma maneira. Nesse caso, precisa do capacete da salvação. Sonhar com sonhos praticando sexo, sonhos com mortes e outros tipos de sonhos terríveis. A sua mente está sendo contaminada nas noites, apesar de não assistir e não ouvir nada do mundo. E a mente contaminada não herda a salvação. O nome do capacete já diz: capacete da salvação, que serve para proteger e conservar a mente de Cristo para se salvar. Os demônios não podem ter acesso à mente dos salvos colocando sonhos terríveis. Homens santos de Deus que têm a mente de Cristo, os demônios não conseguem manipular os seus sonhos à noite, mas tentará outro meio para o enganar, como falar nos ouvidos, já que não tem acesso à mente. A voz é suave, uma imitação da voz de Jesus nos ouvidos, mas quem tem o discernimento saberá que a voz não é de Deus. Os demônios que não conseguem ter acesso à mente, irão manipular através dos ouvidos ou dos olhos. Quando eu era uma bruxa, eu mandei um demônio enganar um dos homens mais espirituais na época. Ele era a coluna da igreja que sempre alertava. Esse demônio se transfigurou em um anjo, e foi entregar uma revelação. O único meio para o enganar era através da visão, já que o demônio não tinha acesso à mente dele, e mesmo através da visão, ele teve discernimento e expulsou o anjo. O demônio voltou e disse que não conseguiu enganá-lo. Interpretação dos sonhos que Deus lhe dá. José conseguiu interpretar os sonhos de Faraó. Isso é um dom. O rei falou o sonho e ele interpretou. E tem gente que fica postando vídeos de sonhos na internet sem saber o significado, e ninguém que assiste entende o que fala o sonho. O melhor é pedir para Deus as interpretações dos sonhos, e falar o sonho e interpretar. Isso vai trazer edificação para as pessoas. Sonhos difíceis de entender são iguais línguas estranhas. Precisa de intérprete para não ficar em oculto. O profeta Daniel também interpretava sonhos igual a José. Sabe qual era a diferença desses 2 homens de Deus? José pedia para falar o sonho e interpretava, e Daniel interpretava o sonho sem precisar falar. O rei Nabucodonosor não falou o tipo de sonho para os magos, porque sabia que eles iriam manipular, entregar a interpretação da carne, e nenhum mago sabia o sonho do rei. E nenhum demônio podia saber o tipo de sonho do rei. Quando os demônios atiram dardos de sonhos de pornografia, por exemplo, eles podem usar qualquer pessoa para revelar os sonhos, porque foram eles que colocaram esse tipo de sonho na mente da pessoa. Quem coloca o sonho na mente, irá saber o tipo de sonho da pessoa. Mas quando uma pessoa, mesmo que seja do mundo, tem aquele sonho normal que não vem dos demônios, nem Satanás consegue saber o tipo de sonho, porque ele não lê a mente. A prova disso foi que o rei Nabucodonosor teve um sonho, e nenhum mago conseguiu saber do sonho, e pediu para ele falar e o rei não falou, porque sabia que eles iriam interpretar na carne e o enganar. O rei já desconfiava dessas artes, e essa palavra fala para termos cuidado quando formos interpretar o sonho de alguém. Se não tem o dom de José, não o faça. Não interprete na carne, pois pode passar uma interpretação errada, e Deus cobrará. E nenhum mago sabia dizer o sonho do rei, e Daniel também não sabia. Ele teve que orar a Deus, e o Senhor falou que Nabucodonosor sonhou com uma grande estátua, e ainda deu a interpretação. O que aconteceu? Foram 2 dons se manifestando, a revelação do tipo de sonho e a interpretação. O rei Nabucodonosor se admirou quando Daniel revelou o sonho que ele não tinha falado para ninguém, e só acreditou que a interpretação do sonho não foi da carne, porque Daniel foi o único que revelou o sonho do rei, e ali o rei passou a acreditar que Daniel tinha o Espírito de Deus em sua vida. Os sonhos que o rei Nabucodonosor teve, vieram do céu. O próprio Deus colocou o sonho em sua mente,
e colocou no coração do rei para não falar nem para Daniel, que era homem justo, e nem para os magos. O sonho do rei foi profético, e os demônios só souberam do sonho quando Daniel revelou. Tem pessoas que enviam o vídeo para o YouTube de um sonho, mas não sabem o significado, e já tem outros que fazem uma interpretação da carne e postam na internet. Tem sonhos que Deus dá que não precisa de interpretar, como a volta dele e sobre as catástrofes naturais. José pedia para falar o sonho para ele interpretar. Já Daniel não pedia para falar o tipo de sonho. O próprio Deus revelava os sonhos de qualquer um para ele. Daniel tinha o espírito da revelação, e depois que o Espírito Santo revelava o tipo de sonho a Daniel, ele dava a interpretação. Vou falar sobre as visões. Muitos crentes têm visões e interpretam do seu jeito, e ainda colocam na internet. Isso irá escandalizar as pessoas, porque os demônios sabem que a visão é verdadeira, mas que a interpretação foi errada. Eles irão usar esse artifício para denegrirem a visão do irmão dizendo que é falsa. Tem visões que são verdadeiras, mas quando é interpretada na carne, passa uma aparência de visão mentirosa. Nem o rei Nabucodonosor, que era idólatra, aceitou uma interpretação falsa. Imagina nós que somos servos de Deus. O que quero passar na mensagem é que não devemos dizer que uma visão é falsa, porque o irmão da visão interpretou segundo o seu coração, e não segundo aquilo que Deus quer passar, e por causa de um erro de interpretação já fala que a visão é falsa, e assim nasce o pecado de quem julgou. A mesma coisa são os sonhos. Não podemos tirar o crédito de um sonho profético por causa de um erro de interpretação. Vou falar das profecias. O irmão recebeu uma profecia de Deus que algo irá acontecer no futuro, só que ele, por um erro, fala que a profecia é para agora, e a profecia não se cumpre, e esse irmão é chamado de falso profeta, e o erro dele pode ter sido a emoção que foi tanta, que acabou se esquecendo um pequeno detalhe que foi o tempo da profecia, se era no presente ou no futuro, e pode até ser que Deus não revelou o tempo da profecia a ser cumprida, mas ao passar para ele, o profeta pensou que a profecia era para ser cumprida agora, e começou a profetizar algo para aqueles dias, porque existem profecias tão fortes que ficamos tão apavorados em querer alertar o povo o mais rápido possível, que esquecemos de falar para Deus se é para o presente ou futuro. E tem profecia que mexe com o emocional da gente de tão forte que é, que às vezes até esquecemos pequenos detalhes que vão fazer a diferença. Por isso a importância da oração para esclarecer. Eu já vi uma irmã receber uma profecia de Deus, de que os meus filhos e o meu esposo iriam se converter. Ela ficou tão emocionada com a obra que Deus havia mostrado para ela que se empolgou e falou assim: ainda esse ano eles irão se converter. E não se cumpriu no ano que ela falou, mas se cumpriu alguns anos depois, e tudo o que ela havia falado, a forma e o jeito como seria, se cumpriu. Ela só errou ao dizer que a conversão seria no mesmo ano. Eu poderia chamá-la de falsa profetisa por não se cumprir o ano que ela disse que se cumpriria, mas eu conhecia a vida dela, uma mulher santa que vive o evangelho e orava muito no monte. Depois que ela passou a revelação, antes do ano terminar, ela foi até mim e disse: a profecia que Deus me passou foi verdadeira, mas só houve uma coisa que Deus não me falou, foi o ano da conversão. Ele não revelou. Eu fiquei emocionada e impactada com a revelação, e acabei acrescentando algo da minha carne que foi o ano. Não podemos nem diminuir e nem acrescentar aquilo que Deus nos revela. Ela disse assim: eu estava no monte quando Deus me fez lembrar que não falou o ano, e que eu tinha que pedir perdão para o Espírito Santo que me revelou e para a irmã Helena. O Senhor me enviou aqui para consertar. Eu a perdoei e disse que nunca duvidei que ela era uma mulher de Deus. O importante foi que ela reconheceu o erro, e eu acreditei que os meus filhos iriam se converter aquele ano, pois eu orava muito para isso acontecer e estava crendo. Enquanto o ano não terminou, eu continuei acreditando. A irmã me passou a profecia em março e já estávamos em outubro, e eu ainda tinha fé de que até o dia 31 de dezembro eles iriam se converter. A minha fé nunca se abalou pelo ano que estava se acabando, e a profecia ainda não tinha se cumprido. Eu acreditei na profecia dela porque orava para Deus converter a minha família, e também acreditei na profecia de uma mulher que era o exemplo da vila.
Ela não errou a profecia, porque hoje a minha família é cristã. Ela errou o ano. Isso não veio do Espírito Santo, mas veio dela. A irmã mesmo confessou esse erro. Ainda bem que ela consertou a profecia, pois se o ano se acabasse, o meu esposo, que era ímpio, que viu a profecia, iria ficar desconfiado, porque o ano acabou, e a minha família ainda era ímpia. Por isso que não devemos julgar ninguém por profecias, visões e revelação. Se a Bíblia diz que a árvore é conhecida pelos frutos, isso é a prova para sabermos de que os servos de Deus andam em retidão e vivem uma vida separada do mundo. Eu acreditei nessa serva de Deus, pelos frutos de Deus que eu vi em sua vida, antes de dizer que uma pessoa é falsa profeta, julgando por uma suposta profecia ou por causa de uma experiência de arrebatamento. Primeiro conheça a pessoa para ver os frutos que tem. Caso não consiga conhecer a pessoa por causa da distância, fica quieto, a não ser que Deus leve você ao céu e ao inferno, e revele que o nome da pessoa está no inferno. E temos que reconhecer que os servos de Deus podem errar ao interpretar uma visão de forma errada, ou deixar a emoção da carne acrescentar algo a mais sem o profeta perceber. Isso prova que, por sermos pequenos e limitados, podemos cometer erros, e sermos julgados como falsos profetas. Falso profeta é aquele que não há verdade em sua vida, e só vive no engano e na mentira, e se concentra nos galardões da terra. Falso profeta não é quando o irmão cometeu uma falha, um erro de interpretação, ou não soube passar a revelação por falta de sabedoria. Quando eu recebi as revelações e visões da minha experiência, não postei na hora para evitar os erros, porque muitas coisas eu não compreendia, e tive que orar e pedir revelação sobre as visões e interpretações delas, e Deus me dizia que não era o tempo. Enquanto isso, fui orando para Deus me dar a compreensão. Eu conheci um homem de Deus usado que orava muito e tinha dons. Cometia pequenos erros em suas pregações por não ler a Bíblia. Eu não posso chamá-lo de herege, porque ele cometeu um erro por não ler a Bíblia. O que importa são os frutos da vida dele e a santidade que vivia. Mas na internet, os sábios da teologia não perdoam e até humilham. Por isso eu não recomendo que quem não ler a Bíblia e não recebeu o dom da palavra, poste vídeos para evitar as zombarias, visões e sonhos quando vêm em forma de enigmas na qual não podemos entender, ou se o sonho que veio da parte de Deus não conseguimos saber do que se trata. Antes de postar na internet um enigma que ninguém vai entender, primeiro peça para Deus revelar qual o tipo de mensagem Ele quer passar no sonho. E sobre ficar postando vídeos na internet de todas as revelações e visões, temos que primeiro pedir autorização de Deus se pode ou não, porque Satanás está usando muitos na internet para usar os seus artifícios. Falarei sobre as dificuldades dos incrédulos de entenderem os mistérios de Deus. Eu tive uma visão da Bíblia no universo. O seu tamanho era como um pequeno ponto menor que uma formiga, e a revelação que eu tive foi assim: a Bíblia é um livro que é o suficiente para salvar uma alma. Não há necessidade de outro livro para ajudar a igreja a ser salva. Mas na questão de revelar as coisas ocultas, a Bíblia não é o suficiente. O propósito da inspiração da Bíblia foi para salvar a humanidade, e não de revelar todos os mistérios de Deus. Jeremias 33 verso 3: Clamas a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Apesar de Jeremias já ter a lei mosaica, que era o livro da época que orientava o povo sobre o pecado, Deus poderia dizer a Jeremias que a lei era o suficiente, mas ele disse: Clamas a mim, que revelarei coisas grandiosas que não estão na lei, coisas insondáveis que você não conhece, coisas que Jeremias não conhece, o que significa que não estava escrito na lei. Porque se tivesse na lei, Deus iria dizer para ele ler na lei e procurar. Tem pessoas que falam assim: Deus não precisa arrebatar ninguém, Ele já revelou tudo na Bíblia, é só ler a palavra. Se tudo estivesse na palavra, Deus não arrebataria ninguém para mostrar aquilo que já está na Bíblia. Deus arrebata para revelar aquilo que não está na Bíblia, e para revelar aquilo que os olhos humanos não viram. Aqueles que não entendem e têm o espírito crítico irão falar mal, mas aqueles que não entendem creem pela fé, porque não entendendo compreenderam.
e aqueles que se envolvem com Deus. Os enigmas espirituais são desvendados e os mistérios são revelados. Os segredos celestiais são dados aos santos. As cortinas espirituais se abrem, para que as incógnitas espirituais que homem nenhum compreende sejam decifradas, e muitos que não creem nas coisas ocultas que não foram reveladas aos homens, ficam com as mesmas desculpas dizendo que por não estar na Bíblia são heresias e que são extra-bíblicas. A mente ainda não compreendeu o tamanho desse Deus. Alguém já viu o tamanho do universo que até hoje os homens tentam estudar, e sempre estão descobrindo coisas novas, e quando pensam que já a descobriram, aparecerão mais novidades no universo, e morrerão estudando e nunca saberão de tudo do universo. Até os mares, por mais que os mergulhadores mergulhem, nunca conseguiram entender as profundezas dos mares. E sempre irão aparecer novas espécies de peixes e nas regiões abissais dos mares, onde é escuro e não há luz, onde é difícil o mergulhador chegar, por causa das pressões que são de 20 a 100 bares capazes de esmagar um cilindro de oxigênio. A profundidade é mais de 2.000 metros de profundidade, e escondem muitas espécies de peixes desconhecidos aos homens. Na floresta amazônica, existem diversas plantas que ainda não foram descobertas e que precisam ser estudadas. Se em um universo, mares e florestas os homens não foram capazes de descobrir, imagine as coisas espirituais que não se podem ver, e não tem como descobrir o que é invisível se Deus não revelar. Se o mundo que é físico e natural, os homens não conseguiram desvendar a natureza desse planeta, o que diria o mundo espiritual que envolve o sobrenatural, se nem a Bíblia os teólogos compreenderam os 100% dela? Imagine os mistérios que não foram revelados. Querem negar as experiências através de suas mentes. Os seus cérebros no mundo espiritual é como se fosse um pontinho. Não neguem as experiências, porque existem bases bíblicas para comprovar que elas existem. Eu não vou citar os versículos aqui, porque irei falar a metade da Bíblia comprovando que experiências existem. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele já criou o casal do Éden tendo experiências sobrenaturais. Que experiências eram essas? O contato de Adão com Deus, a aproximação do ser divino e a sua criatura. Deus falava com Adão face a face. Esse contato do homem e Deus sempre existiu desde o Éden. O propósito de Deus ter criado o homem foi para ter essa aproximação e esse contato. Por isso que a oração é um contato que o crente tem com Deus. E quando acontece uma experiência do homem ver Jesus, esse contato fica mais real. Já o homem ser arrebatado até o céu, já é uma aproximação de Deus por estar na morada do Rei Todo-Poderoso. E os críticos irão falar assim: Adão tinha contato com Deus porque estava no Éden, e não tinham pecado. Isso não é verdade, de que Deus não pode ter contato com as pessoas. Depois de Adão, veio Noé que não estava no paraíso, vivendo no mundo pecaminoso e falava com Deus. Deus falava com Noé. Gênesis 6 verso 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Noé ouvia a voz de Deus. Isso se chama experiência sobrenatural, quando Deus se revela através da sua voz. Jó conheceu a Deus. Jó 42 verso 5. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Isso se chama experiência sobrenatural, quando Deus se revela a um homem. Deus se revela ao homem em diversas formas. Pode ser na forma de fogo, vento, água, ou na forma de anjo, mas a sua verdadeira aparência só iremos saber quando estivermos no céu. Não importa o modo como ele se revela, o fato é que Deus se revela ao homem. Enoque andava com Deus. Gênesis 5 verso 22 ao 24. Andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque andou com Deus e ainda revelou as coisas ocultas. Segundo o livro de Enoque, Deus revelou a criação do universo, que desmente a teoria dos cientistas que falam que o universo foi criado através da explosão. Pelo que eu saiba, uma explosão destrói tudo. Olha o resultado quando a bomba de Hiroshima e Nagasaki explodiu no Japão.
causou destruição. A explosão destruiu 2 lindas cidades, e até a criação de Deus foi contaminada com a forte radiação, que causou queimaduras e mutações genéticas nas pessoas e danos irreversíveis às células. A explosão causa destruição, e jamais irá formar um universo lindo e perfeito. A explosão destrói tudo e deixa tudo fora do lugar. Jamais irá deixar cada planeta em seu lugar. As estrelas nunca caem, e o Sol fica parado naquele lugar e os planetas giram sozinhos. Que explosão deixaria tudo perfeito? É muita incredulidade em acreditar em uma teoria sem sentido, do que acreditar que alguém criou o universo. Todas as coisas estão firmes no universo parados nos ares, e não caem como o Sol, as estrelas e os planetas. Salmos 19 verso 1. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Todas as coisas no céu são firmes, e não são abaladas. Deus quer que sejamos firmes iguais às suas criações do universo. Gênesis 1 verso 15. E que sejam também luzeiros nos céus, para iluminar toda a terra. E assim aconteceu. Salmos 19 verso 2 ao 4. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Amós 5 verso 8. Procurai o que faz o 7 estrelo e o Órion, e torna a sombra da noite em manhã, e faz escurecer o dia como a noite, que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Jó 38 verso 31 e 32. Podes amarrar as maravilhosas constelações estelares, atar a Pleiade ou soltar os laços de Órion. Podes fazer surgir no tempo certo a alva, a estrela da manhã, ou guiar a ursa e suas estrelas filhas. Salmos 148 verso 3 e 4. Louvai-o, sol e lua, louvai-o vós todas, estrelas brilhantes, louvai-o vós, os mais altos céus, e vós, águas que estais acima do firmamento. Salmos 136 versos 7 e 8. Fez grandes luminares, porque seu amor leal é para sempre, o sol para presidir o dia, porque seu amor é para sempre. Salmos 104 verso 19 e 20. Foi ele quem fez a lua para marcar as estações, e o sol conhece seu ocaso. Salmos 74 verso 16 e 17. O dia é teu, é tua a noite, criaste a luz e o sol. Salmos 8 verso 3 e 4. Quando admiro os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali estabeleceste. Deus revelou muitos mistérios da sua criação a Enoque. Nesse tempo dos patriarcas não tinha a Bíblia e nem a lei mosaica, e Deus nunca precisou da Bíblia e da lei mosaica para se revelar. Quero afirmar que as experiências sempre existiram antes mesmo da lei mosaica e a Bíblia. Vocês que dizem que as experiências são extras bíblicas, que não existem e são heresias, quero dizer que estão desinformados, porque as experiências sobrenaturais sempre existiram antes da lei e a Bíblia existirem. Abraão teve experiências com Deus, obedeceu a sua voz e ofereceu o seu filho como sacrifício. Abraão teve uma experiência ao ter contato com os 3 anjos. Gênesis 18 verso 1 ao 3. Depois, apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, e levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Agar teve a sua experiência quando o anjo falou com ela. Gênesis 16 versos 7 a 8. O anjo do Senhor achou-a perto do deserto junto de uma fonte, no caminho para Sur. Agar, tu és a criada de Sarai e estás aqui. De onde vens? Para onde vais? Venho fugida da casa de Sarai, a minha senhora, foi a resposta. Isaque teve experiência com Deus. Jacó teve experiência com Deus. Gênesis 32 verso 24 ao 28. Jacó porém ficou só, e lutou com ele um homem até que a alva subiu, e vendo este que não prevalecia contra ele tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó lutando com ele, e disse: Deixa-me ir,
porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Jacó teve uma experiência sobrenatural por ter lutado com Deus, que veio na forma de um anjo. Depois veio Moisés, que teve uma experiência com Deus. Êxodo 33 verso 18 ao 20. Então disse Moisés: Peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Moisés, ao falar com Deus, já tinha experiências com ele só de ter contato, mas ele queria ver o rosto original de Deus e não foi permitido. Deus se revela aos seus servos em diversas formas, mas na sua forma original só quando estiver na glória. E os críticos irão falar que os homens só falavam com Deus, porque na época não tinha lei. Depois que veio a lei para instruir o povo, as experiências dos homens em falar com Deus acabou. Josué 1 verso 1 ao 3. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés meu servo é morto. Levanta-te pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Perceba que no tempo de Josué, já tinha lei mosaica para orientar o povo a respeito do pecado, mas mesmo assim, Deus nunca deixou de falar com os seus servos porque tinham a lei. Quero dizer que as experiências sobrenaturais do homem ter contato com Deus nunca acabaram, e Deus continuou se revelando aos seus servos. No caso de Josué, Deus falou para ele tomar posse de uma promessa que já tinha revelado a Moisés. Josué 5 verso 13 ao 15. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos, ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor, ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Mesmo depois da lei mosaica, as experiências nunca acabaram e o anjo apareceu a Josué. Gideão teve a sua experiência. O anjo apareceu a Gideão mesmo tendo a lei mosaica. Se os críticos de hoje estivessem vivos naquela época, teria falado assim: essa experiência de Gideão não está na lei, é heresia. Gideão, ao dizer que falou com o anjo, seria zombado. Juízes 6 verso 11 ao 24. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito. Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Daniel, mesmo observando a lei mosaica, a sua vida não se limitou apenas em observar a lei, e teve a sua experiência. Daniel 9 verso 21 e 22. Enquanto eu ainda falava com Deus em oração, Gabriel, o homem que eu tinha observado durante a minha visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, bem na hora do sacrifício vespertino. Então ele me orientou dizendo: Daniel, eis que vim para transmitir-lhe percepção, sabedoria e conhecimento. Daniel observava a lei mosaica, que era a Bíblia da época, e nunca Deus deixou de ter contato com os seus servos por causa da lei. Deus sempre quis se aproximar dos seus filhos desde o jardim do Éden. Deus nunca deixou de se revelar aos homens. Deus poderia dizer assim: Eu dei a lei mosaica para vocês observarem,
não precisa eu me manifestar mais. Não irei mais falar com os homens e nem mandarei os meus anjos. Vocês têm a lei para lhe orientar, mas Deus nunca disse isso, e sempre se manifestou aos seus servos e nunca deixou de enviar os seus anjos para auxiliar o seu povo. Os críticos, se vivessem no tempo de Daniel, iriam falar assim: o anjo apareceu para você e lhe fez promessa. Essa experiência é extra-bíblica, não está na lei mosaica. A sua experiência é falsa. Só devemos acreditar no que está na lei. Passou disso, não é Deus. Os críticos de hoje, se estivessem no tempo de Daniel, iriam zombar e escarnecer dele se falasse que falou com o anjo. Outros que tiveram a experiência de ver anjos e receberem a sua mensagem: Zacarias, Isabel, Maria, mãe de Jesus, e seu esposo José. Depois veio a graça, e a Bíblia foi escrita como nosso manual de fé. Os incrédulos dizem assim: não podemos acreditar em experiências extra-bíblicas. Elas não existem. Só devemos crer na Bíblia. O que for fora dela é heresia e do diabo. Não existe experiência sobrenatural. Deus não dá experiência. Ele já nos deu a Bíblia para os crentes crerem. Isso já é o suficiente. Deus não irá revelar mais nada. Tudo já foi revelado na Bíblia. Na graça não pode ter experiência sobrenatural. Será que Deus resolveu não se aproximar dos homens e não se revelar? Atos 27 verso 22 ao 24. Entretanto, agora exorto-vos a que tenhais bom ânimo, porquanto não se perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio será destruído. Pois ontem durante a noite, apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo e comunicou-me: Paulo, não temas. Eis que é imperativo que compareças diante de César, e por isso, Deus por sua graça te concedeu a tua vida e a de todos os que estão navegando contigo. O apóstolo Paulo, que não vivia na lei mosaica, mas já vivia na graça e escrevia muitos livros do Novo Testamento, recebeu a visita de um anjo. Isso se chama experiência sobrenatural quando temos contatos com seres espirituais. O anjo libertou Pedro da prisão. Atos 12 versos 6 ao 10. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados preso com duas algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo deixou. E agora, teólogos, o que explicar? Pedro já vivia na dispensação na graça, e o anjo o libertou da prisão. O que vocês pregam é que Deus não pode falar com os homens porque a Bíblia é a boca dele. O anjo não pode mais aparecer para ninguém, porque já temos a Bíblia para nos orientar e não precisamos de manifestações angelicais. Ninguém pode ter mais experiências de arrebatamento, e não pode mais ter visões e nem revelações. Deus não pode mais revelar nada a ninguém, e não pode mais falar com os seus servos. E ainda falam que todos os milagres que Jesus fez está na Bíblia para crer, e que Jesus não pode mais operar os mesmos milagres. E a Bíblia já é o suficiente para crermos. Se acontecer uma cura de um paralítico andar, irão criticar só para crerem na Bíblia e não em milagres. E pregam um Deus que encerrou as suas manifestações deixando gravado na Bíblia. Pregam um Deus que se aposentou e não pode mais fazer nada, e tudo o que fez, ficou registrado na Bíblia. Isso se chama uma coisa: o ateísmo que se infiltrou dentro dos líderes que ensinam a incredulidade aos povos. O ateísmo que surgiu no século XVIII pelos filósofos, está ganhando força nos dias de hoje. Esses filósofos que surgiram nesse século, pediam evidências se Deus existia, pedia provas para comprovarem a existência do sobrenatural. Eles são John Locke, filósofo e líder, os filósofos René Descartes,
James Frederick Ferrier e outros. Essa corrente de filósofos que não eram da igreja combatiam as doutrinas dos cristãos na época, e hoje os filósofos estão dentro das próprias igrejas que são os joios. Apocalipse 19 verso 10 ao 19. Diante disso, lancei-me aos seus pés num gesto de adoração, mas ele imediatamente me orientou: olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porquanto o testemunho de Jesus é a essência da profecia. Cristo vence todos os inimigos. Paulo e os apóstolos já tinham mandado todas as cartas para as igrejas e haviam sido mortos. E João, o apóstolo, ficou vivo, e teve muitas visões e o anjo apareceu para ele. Essa é a prova de que mesmo vivendo na graça, Deus sempre irá se manifestar na igreja, sempre vai dar visões e dar experiências sobrenaturais para os seus servos. Falarei sobre os casamentos espirituais. Na feitiçaria, existem casos de casamentos espirituais. Uma bruxa me disse que foi oferecida a um demônio ainda no ventre, e quando nasceu foi consagrada a ele. Essa menina crescia e via vultos e aparições do demônio a quem foi oferecida. Na sua adolescência ela deu início à bruxaria, e o demônio começou a visitá-la pela noite, e sonhava tendo relação sexual com um homem de capa preta e não via o rosto dele, até que dos sonhos foi se tornando realidade, e todas as noites ela sentia uma presença, e ao dormir, ela sentia a sua roupa ser puxada por um vento. Ela não via, mas sentia os toques. Essa foi a primeira relação sexual que teve com alguém invisível e não conseguia vê-lo. Ao passar dos anos, ela foi se fortalecendo na magia negra, e o demônio se materializava todas as noites e dormia com ela. E falando de casamento espiritual, nem sempre é o caso dessa jovem. Existem vários casamentos espirituais. Na Umbanda, tem os guias que são chefe da cabeça do pai de santo ou mãe de santo, que significa o seu líder e o seu mensageiro que controla outros guias em seu favor. Em outras linhas da feitiçaria, é o chamado de espírito auxiliar ou líder espiritual da vida do bruxo. Na Umbanda e em outras linhas religiosas, fala de chefe da cabeça. Isso é uma imitação da Bíblia, na parte em que Paulo fala que Jesus é o cabeça de todos os homens, e o homem é o cabeça da mulher, e Jesus é o cabeça da igreja. Eu não vou falar os versículos, porque já falei no vídeo anterior para não ficar repetitivo, mas o cabeça é a autoridade, e quando parte para a parte espiritual, Jesus é o que manda na igreja e orienta os seus passos. Na linha da Umbanda e Candomblé, os guias que são os cabeças dos santos, são os que comandam as suas vidas e orientam. Eles são autoridades e até agridem se não fizer o que eles querem. Quando uma pessoa coloca qualquer espírito como dono da sua cabeça, está dando legalidade para ele controlar a sua vida. E o mundo espiritual reconhece que esse espírito é o dono da pessoa e pode fazer o que quiser, inclusive matar. O dono da cabeça ou chefe da cabeça significa casamento. Toda vez que a Bíblia falou que o homem é o cabeça da mulher, sempre se referiu ao casal que mora junto. O homem tem o papel de ser o cabeça como provedor e sustentador do lar, e também o cabeça das decisões e o cabeça sendo o líder espiritual. O ímpio pode ser o cabeça provedor e das decisões, mas não é o cabeça espiritual. E tem aqueles que só sabem ser o cabeça provedor, e as decisões é da sua esposa que pensa melhor. E tem outros que estão presos nos vícios e não têm nenhuma autoridade, por não saberem nem controlar as suas vidas. O cabeça sempre está relacionado com a união conjugal de duas pessoas. Quando a Bíblia fala que Jesus é o cabeça da igreja, ele é o líder dela e muito mais que isso, ele é o esposo da igreja. Eu já vi feiticeiro ter o chefe da sua cabeça um espírito, e outros têm o chefe da sua cabeça espíritos femininos. Então eles são casados espiritualmente. Em todas as religiões tem um espírito líder, a qual é casado com os membros daquela seita. E talvez você que me ouve pode estar falando: eu não sigo a nenhuma religião, estou livre de ser casado com algum espírito. Eu não sou feiticeiro para estar casado com alguém. Se você pensa dessa forma, está enganado. Mateus 6 verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro.
Existe apenas dois reinos nesse mundo, o da luz e o das trevas. Não existe a opção nenhum dos dois que é a terceira, porque todas as opções vão cair no reino das trevas. Isso é igual a todas as religiões, que servem ao reino das trevas mesmo sem querer, porque religião é divisão, e Deus não está em divisão, mas na união. Para o reino da luz não é a religião, e sim Jesus. Ele não especificou a religião a seguir, mas disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. As pessoas que estão no mundo e não seguem nenhuma religião, e não querem uma aliança de compromisso com Jesus, essas pessoas pensam que não têm os chefes de suas cabeças, mas quem manda em sua cabeça é o mundo, porque faz tudo aquilo que o mundo lhe manda e oferece, e só de participar do pecado desse mundo já tem os chefes de suas cabeças. Quem é alcoólatra, já tem o demônio do álcool como o chefe de sua cabeça. Quem usa drogas, já tem como chefe de sua cabeça o demônio das drogas. Quem dança essas músicas imundas, tem como o dono da sua cabeça o demônio da música. Quem fica se prostituindo sem querer compromisso com ninguém, tem o demônio da prostituição como o dono da sua cabeça. E outros tipos de pecados também, tem os demônios donos de sua cabeça. Pessoas viciadas em redes sociais, tem como o dono da sua cabeça o demônio da tecnologia que controla as redes sociais. Pessoas que são viciadas na Netflix, tem como dono de sua cabeça o demônio da tecnologia que controla os filmes e os seriados. Quem é viciado em jogos de games, tem como dono de sua cabeça o demônio da tecnologia responsável pelos jogos que estão nos aplicativos, PlayStation e outros. O demônio joga dardos na mente das pessoas para matar o seu próximo, mesmo sem possuir o corpo. Isso se chama controle mental. Quando ele domina a mente dessa pessoa, passa a ser o dono de sua cabeça. Agora, vendo essas revelações, percebemos a importância de termos o capacete da salvação, que quer dizer que essa mente é salva e não pode ter influência do mal. A minha mente é de Cristo. A minha cabeça não precisa de outro dono. Ela já tem Jesus. 1 Coríntios 2 verso 16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nem demônios e nenhum ser humano conheceu a mente de Cristo para poder instruir. E nós que temos a mente de Cristo, não podemos deixar ninguém instruir a nossa mente com manipulação, e nem os demônios conseguem nos manipular com os seus dardos. A nossa mente está protegida. Nenhum demônio pode ser dono da cabeça daquele que tem a mente de Cristo. Cada pecado tem um demônio que comanda. Cada sistema tem um demônio. Então não tem como escapar. Sempre irá ter um demônio dono da cabeça, a não ser que Jesus liberte a sua vida dessas coisas, e você venha a renunciar ao mundo e seus vícios. A sua cabeça sempre terá um chefe de cabeça, mesmo que não queira, porque existe uma hierarquia espiritual, e os seres humanos, por serem mortais, estão abaixo nessa hierarquia e têm que obedecer, ou seja, todos os humanos que são de carne e mortais, têm que obedecer aquilo que é espiritual por ser eterno. No reino de luz, só podemos obedecer a Jesus. No reino das trevas pode obedecer a qualquer espírito. O mundo espiritual reconhece isso, que temos que ter um dono de nossas cabeças por sermos seres limitados e mortais, e temos que escolher Jesus ou os espíritos, viver uma vida separada aos prazeres do mundo. O único jeito de vocês não terem espíritos malignos como os donos de suas cabeças, é aceitando a Jesus como o único dono de sua cabeça e salvador de sua alma. Não case com o pecado, porque cada pecado um demônio trabalha, e se você gosta de praticar aquele tipo de pecado, saiba que existe um demônio por detrás desse pecado que gosta de praticar, na qual está casado com ele. Uma jovem que gostava de se prostituir, era casada com a pombagira, um dos demônios do sexo. A pombagira era dona dela e se tornou a sua chefe de cabeça, pois ela só fazia o que a pombagira queria, que era se prostituir. E sendo dona da cabeça dessa jovem, a pombagira resolveu levar a sua alma. O mundo espiritual entendeu que a pombagira era dona dela, porque ela fazia tudo o que a sua chefe queria. E quando essa jovem morreu, eu tive uma visão orando de que a pombagira ficava de frente da alma da jovem que saiu do corpo, e a pombagira deu uma gargalhada e a sua aparência feminina desapareceu.
e se transformou em um monstro terrível e pegou a alma dessa jovem e desceu ao inferno. Quero dizer aqui que a pombagira é um dos demônios da prostituição. Existem milhões de demônios com nomes diferentes que são da prostituição, e agem pelo mundo. A pombagira não é onipresente e não pode estar em todos os lugares dos 4 cantos do mundo. Por isso que existe uma hierarquia de demônios da prostituição. A pombagira é uma líder da prostituição da religião afro-brasileira, mas em outras religiões tem outros espíritos que controlam a prostituição. Em cada país tem um espírito da prostituição que controla essas atividades sodomitas. Isso depende de cada cultura, e vai de cada país. Uma coisa afirmo: os espíritos da prostituição não são os mesmos. Nos Estados Unidos, tem os espíritos que controlam essa área sexual, e no Brasil já são outros. E se for para a África e Japão, já são outros espíritos da área sexual. São milhares e milhares de demônios da Terra. Um demônio do álcool não pode estar no Brasil, Japão, África, França e Estados Unidos ao mesmo tempo. Mas vocês irão perceber que existem demônios que desempenham as mesmas funções em lugares diferentes. Existe uma hierarquia dos demônios do sexo, e são milhões deles pelo mundo. Existe uma hierarquia dos demônios das drogas, e são milhões deles espalhados nos 4 cantos do mundo. Existe uma hierarquia dos demônios dos homicídios que estão usando as pessoas para matar, e estão por todo o nosso planeta. Existe uma hierarquia dos demônios do dinheiro, uma hierarquia dos demônios da política, uma hierarquia dos demônios das religiões e seitas, uma hierarquia dos demônios da ciência e tecnologia, e cada hierarquia existe um demônio-chefe, e ainda tem os satanistas, empresários e governadores que trabalham nesses ramos ao lado dessas legiões de demônios. Se você obedece fazendo aquele pecado que pertence ao demônio, você se torna o seu prisioneiro e escravo que faz tudo o que ele manda. E se dizer que não consegue deixar o pecado, você está preso no reino dele e não consegue sair. Enquanto estiver preso dentro desse reino, só a palavra de Deus para libertar, que é o próprio Jesus, só o Salvador da sua alma para tirar do reino das trevas e trazer para o reino da luz. Portanto, quem está no mundo tem o seu cabeça que é dono, amante e esposo. Falarei dos demônios andarilhos. Para quem não sabe, esses demônios são uma classe de demônios familiares que fazem as pessoas virarem moradores de rua. A pessoa tem tudo, mas decide abandonar a casa, esposa, família e vai morar na rua. Não volta mais para casa, e dorme no frio da noite tendo prazer no sofrimento. Primeiro essa classe de demônios joga nos vícios da droga ou do álcool, para depois trazer a pessoa para ser morador de rua. Falarei de como agir no tempo de Deus. Eu já vi um homem de Deus receber dom de cura, e fazer muitas operações com esse dom. Uma irmã da sua igreja usada por Deus ficou doente e foi internada no hospital, e os médicos a intubaram. Ele pensou que iria curá-la para provar ao pastor que tinha o dom. Ele a visitou e orou, mas a mulher não voltou ao normal, e quando retornou à sua casa decepcionado com a situação e muito triste, questionou a Deus o porquê a mulher não foi curada. E Deus disse que não iria curar, porque o tempo dela na terra acabou. O fruto estava maduro e ele iria colher, e Deus entregou essa palavra a ele. Isaías 55 verso 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Chegou um dia que uma mulher desesperada ligou para ele para orar pelo seu esposo. Ela disse que o seu esposo, que era traficante, levou 2 tiros. Um deles acertou a sua coluna e ele ficou paralítico. A mulher disse que se o seu esposo o levantasse daquela cadeira de roda, ela aceitaria a Jesus. E esse homem orou e o paralítico não levantou da cadeira de rodas. O servo de Deus voltou à sua casa, fez jejuns e campanha de 1 mês de oração pelo rapaz e nada. E Deus falou com ele naquele pequeno quarto humilde quando orava. Deus disse assim: Meu servo, eu não posso curar aquele homem. Ele sabe quem atirou nele, e se eu levantar daquela cadeira de rodas ele irá querer se vingar. Não irá querer se converter e nem me agradecer. O servo de Deus disse assim:
Senhor, a esposa dele disse que se o milagre acontecesse, ela o aceitaria como Salvador. Deus disse assim: ela não irá me aceitar, ela irá apoiar a vingança do seu esposo. Eu sondei o coração dela. Eu sei quem vai me servir daqui a 10, 100 e 1000 anos. E sei quem nunca irá me servir. Os que nunca irão entregar as suas vidas para mim estão morrendo em seus pecados. Mas aquele que mesmo estando em seus pecados e futuramente vai me servir, eu dou chance porque sei do futuro. Através da vida desse servo de Deus, eu compreendi duas coisas. A vontade de Deus está acima do dom, e Deus sabe quem vai lhe servir futuramente e os que não irão lhe servir. Aqueles que não servem para servir a Deus são descartados, mesmo que consigam não a salvação no último suspiro. Uma coisa eu tenho certeza: quando uma pessoa que nunca irá servir a Deus começa a matar, roubar e destruir vidas, ela não viverá por muito tempo, porque incomoda muito no mundo espiritual. Mas nunca podemos dizer que aquela determinada pessoa vai ao inferno, porque quem sabe é Deus, que é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Quando eu era uma bruxa, conheci muitos traficantes. Alguns deles morreram, outros foram embora e outros se converteram. Os irmãos viviam falando que esses traficantes iriam para o inferno, e hoje estão com os seus nomes escritos no livro da vida. Teve um pai de santo, que um irmão que odiava ele trouxe uma profecia, de que esse homem iria morrer no ano seguinte, e ainda disse que teve uma visão do filho do pai de santo morrendo em um acidente de carro. No fim da história, o pai de santo não morreu no ano que ele disse, e continuou fazendo as suas obras de feitiçaria, e ao passar uns 7 anos o pai de santo se converteu, e se tornou um pastor. O seu filho se converteu, e a visão do acidente nunca aconteceu. E muitos desses irmãos que estavam firmes, e diziam que os traficantes que se converteram iriam morrer. Desses crentes uns foram embora, e outros desviaram. Um voltou a ser alcoólatra e morreu nessa prisão, e deve estar arrependido agora. O outro não suportou a prova e se desviou, e ficou tão revoltado com Deus que entrou para o tráfico pensando que iria atingir a Deus. Ele só estava fazendo o mal a ele mesmo e ainda entregando a sua alma para o inferno. E os que falavam mal e foram embora, não viram os bandidos que eles o condenavam se converterem. Responderei a algumas perguntas sobre a Área 51. Me perguntaram o que eu sei. A Área 51 é proibida, e só entra lá quem é do sistema de vigilância. O que eu sei desse lugar é que uma bruxa que eu conheci foi arrebatada em espírito através da projeção astral e entrou lá, e viu coisas horríveis como experiências em humanos e animais, pessoas que eram cobaias de experimentos e criação de novas espécies de humanos feras. E também criam novas espécies de animais híbridos fazendo uma mistura de animais para formarem o outro. Não se assustem se verem na internet uma espécie de animal estranho e não identificado. Se verem uma pessoa parte homem e parte animal, não fiquem tensos, porque são projetos de testes. Quando Deus criou os animais, Ele estabeleceu um tempo de vida para cada um. Exemplo: uma arara vive 63 anos. Um tigre vive 25 anos, e tubarões vivem de 15 a 30 anos. Cada animal Deus estabeleceu um tempo de vida, e quando os cientistas pegam esses animais e misturam os seus DNA formando um novo animal, esse novo animal viverá quantos anos? Deus estabeleceu um tempo de vida para todos os animais, e esse novo animal criado pelos homens, Deus não irá estabelecer o tempo de vida dessa criatura desconhecida. Uma mistura de lobo com uma onça e forma outro animal. Deus não irá estabelecer o tempo de vida de uma aberração. Se foi o homem que criou esse novo animal querendo ser Deus, ele que estabeleça o tempo de vida. O tempo de vida da coruja é 24 anos, e o tempo de vida do corvo é 69 anos. Um cientista mistura a genética dessas duas aves para formar uma nova ave. Eu pergunto: essa nova ave viverá aos 24 anos da coruja, ou 69 anos do corvo? Animais criados em laboratório não vivem, e duram alguns dias de vida. Eles apresentam deficiências em suas estruturas corporais. Na internet está cheio de animais estranhos sendo encontrados mortos em rios, mares e florestas. Esses novos animais são soltos na natureza, e não sobrevivem porque não existem e não fazem parte da criação de Deus, mas dos homens. A bruxa que foi lá,
disse que um demônio alienígena inspirou a criação daquela estrutura inteira da Área 51, por isso que existe uma ligação desse lugar com os extraterrestres. Ali eles constroem até discos voadores recebendo inspirações demoníacas. Uma pessoa disse sobre os fenômenos Poltergeist, quando os objetos começam a voar para todos os lados, se são os demônios que pegam e ficam brincando, quando é um objeto grande ou 2, até 4 que flutuam, podem ser os demônios que seguram com as mãos e suspendem para cima, igual eles fazem com os feiticeiros africanos, que pegam eles e suspendem no alto. Agora quando é muitos objetos que começam a voar ao mesmo tempo, pode ser os demônios fazendo correntezas de ar, iguais formam tempestades e rodamoinhos. Conheci uma bruxa que o demônio fazia uma corrente de ar que ela voava. As bruxas do vento fazem os objetos voarem através da corrente de ar. Outra pergunta que irei responder: o que acontece em um país que não tem cristãos e sou budista, e uma pessoa apenas resolve se converter? O que acontece é que ela será o reino de luz dentro de um país de trevas, onde tem uma luz. Já é o sinal de esperança, é a famosa luz no fim do túnel. Essa luz irá iluminar os esconderijos escuros, onde nenhum budista iluminou. Os budistas que andam em lugares escuros e não enxergam na escuridão. Os demônios que agem no escuro. Uma pessoa que é luz, irá iluminar esses lugares revelando as obras e as identidades dos demônios. E os budistas que são cegos e não conseguem enxergar os demônios na escuridão dos seus caminhos, passarão a vê-los, porque alguém que é a luz está iluminando. As baratas ficam escondidas no escuro. Quando iluminamos um local, elas fogem. Assim são os demônios que não gostam de ter as suas identidades reveladas e nem as suas obras malignas. A cegueira da carne é um defeito visual. Mesmo estando em dia, o cego sempre enxergará à noite. A cegueira espiritual é a ausência da luz. Alguém, mesmo estando com a visão boa e sem defeito, consegue enxergar quando todas as luzes são apagadas? Claro que não. As pupilas dos olhos se dilatam no escuro, e com os olhos abertos, não conseguimos caminhar no escuro. Assim é a cegueira espiritual. Se uma pessoa se converter em um país budista ou muçulmano, ele será o farol que iluminará. Se 2 pessoas se convertem, já são 2 luzes, e é melhor que uma. Se 4 pessoas se convertem, já é o dobro de 2. Se 6 pessoas se convertem, já aumenta a iluminação. Quanto mais pessoas convertidas, mais luz irá ter na terra, e a força do reino de Jesus vai se apoderando. Mateus 5 verso 14. Vocês são a luz do mundo. Falareis sobre a perseguição do fim dos tempos. Respondereis sobre a minha posição em relação ao arrebatamento. Eu não creio em correntes teológicas de pré, meso ou pós-tribulacionismo. Todas têm erros e um pouco de acerto. Alguns versículos a mim foram revelados, e lendo a Bíblia, tenho uma compreensão do que irá acontecer. A mulher perseguida pelo dragão é Israel, pela descrição da visão. Apocalipse 12 verso 1 e 2. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. A mulher vestida do sol é o povo de Israel que reconhece Jesus como o Messias e se veste da graça. Malaquias 4 verso 2. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Isaías 60 verso 1 e 2. Põe-te em pé, levanta-te e resplandece, porquanto a tua luz é chegada, e a glória de Deus raia sobre ti. Em verdade as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve todas as nações, mas sobre ti levanta-se a face de Yahvé, e a sua glória aparece sobre ti. A lua debaixo dos seus pés é a lei que não terá mais validade para o povo de Israel, e será colocada embaixo dos seus pés. A lei perderá o valor, porque aceitaram o Messias Salvador. Amós 5 verso 21. Aborreço, desprezo as vossas festas, e não me deleito nas vossas assembleias solenes. As festas da lei serão desprezadas, porque a lua é o símbolo da lei. O brilho da lua é o reflexo da luz do sol, e da mesma forma que os planetas,
A lua não tem luz própria, e precisa da luz do sol. A lua não tem luz própria, significa que a lei não redimia os pecados, e ninguém pode ser salvo por ela. A lei não tem a luz própria que salva, mas a luz que tem, é o reflexo do sol. A lei não redimia e não purificava pecado, mas a luz do sol da justiça iluminava a lei. Essa iluminação do sol na lua, significa que a misericórdia de Jesus estava sobre todos os que obedeciam à lei. O reflexo do sol na lua, é o reflexo de Jesus na lei. Todos os cordeiros que eram sacrificados pelos sacerdotes, aqueles sacrifícios simbolizavam Jesus que iria ser sacrificado. O reflexo do sol na lua, os cordeiros da lei tinham que ser saudáveis e sem mancha para o sacrifício, simbolizando o futuro Cristo ressurreto. O reflexo do sol na lua, fez os profetas falarem da volta do Messias. O reflexo do sol na lua, o Antigo Testamento já fazia anúncio da graça, e a lei só guardou no seio de Abraão os profetas, porque o sol da justiça os refletia, porque a lua sem o reflexo do sol é escura. A lei não salva, mas se tiver o reflexo do sol da justiça, os que guardaram a lei foram absolvidos da condenação. O reflexo do sol na lua, significa que a lei foi o preparo para a vinda do Messias. A lei apontou os pecados, e Jesus os purificou. A lei é a lua que tem apenas o reflexo do sol. A graça é o próprio sol, o Verbo, a palavra, nosso Senhor Jesus. Se a lei é a lua, e o sol a graça, quem brilha mais, o que tem o reflexo ou o que é a própria luz? A lei não salva, mas por ter o reflexo da graça se salvaram, não pela lei, mas pelo Cristo. A graça já salva, porque ela é o sangue redentor de Jesus. A mulher que tem uma coroa de 12 estrelas, o que significa? Esse corpo espiritual dessa mulher, é Israel, e as 12 estrelas são as 12 tribos de Israel. Apocalipse 12 verso 3 e 4. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou a posse a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que dando ela à luz lhe tragasse o filho. O versículo 3 relembra o passado, quando Satanás arrastou a terça parte dos anjos e perseguiu a mulher que daria à luz ao Messias. A mulher que dá à luz a Jesus é Israel, ele era israelense. Essa mulher significa a nação de Israel que deu à luz a Jesus. Ele nasceu em Israel, e é da linhagem de Davi. Quando foi que a mulher teve dor de parto? Foi quando as profecias estavam se cumprindo para o nascimento de Jesus. Ao se aproximar os anos do nascimento de Jesus, Satanás mobilizou o Império Grego que tinha se dividido para causar aflição em Israel. A família dos Macabeus que defendia a lei foi perseguida. Israel foi a nação mais oprimida no Antigo Testamento e no começo do Novo Testamento, e até nos dias de hoje é odiada, por ser a nação de onde veio Jesus. Satanás sabia que o Messias iria sair da nação de Israel, e usou os reinos como o da Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma para oprimirem o povo de Israel. Antes desses reinos, Israel já era perseguido pelos amonitas, assírios, egípcios, midianitas e filisteus, e quando Israel entrou em dor de parto sendo oprimido pelo Império Romano, Jesus nasce. O rei Herodes, que era súdito do Império Romano, tentou matá-lo, e Maria teve que fugir. Apocalipse 12 versos 5 e 6. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Verso 5, fala que futuramente Jesus irá reger as nações com vara de ferro, e fala da sua crucificação quando ele é arrebatado para Deus e volta ao seu trono. Apocalipse 12 verso 7 ao 9, e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra,
e os seus anjos foram lançados com ele. Primeiro irá ter uma guerra no céu, e Satanás e as potestades dos ares são lançados na terra. É nesse versículo que a tribulação começa, porque as potestades que antes trabalhavam nos ares são lançadas na terra junto com o dragão, e vão perseguir os cristãos na terra. Apocalipse 12 verso 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. A palavra que fala é chegada a salvação, a força, o reino de Deus e o poder de Jesus. Fala do arrebatamento da igreja, a limpeza dos ares lançando todos os demônios na terra é um preparo para o encontro da noiva. Apocalipse 12 verso 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Nesse versículo, fala dos mártires desde a época dos apóstolos até os dias de hoje que serão ressuscitados. Apocalipse 12 verso 12 ao 16. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem,